Bem-vindos ao Foot and Ankle Podcast. Hoje vamos falar sobre a tecnologia aplicada à biologia. Recebo o Dr. Rafael Marum para discutir 3 ferramentas que mudaram o jogo na medicina regenerativa não invasiva para um tratamento conservador. Onda de choque, magneto e laser de alta intensidade. Vamos entender o conceito e indicações precisas para o uso prático no pé e tornozelo. Antes de mais nada, agradeço a todos os nossos apoiadores e patrocinadores para que esse podcast possa ser realizado e chegar para você que está nos escutando. Bem-vindo, Dr. Rafael Marum, prazer enorme, inenarrável você aqui comigo. Muito obrigado pelo aceite desse bate-papo. Bom, primeiramente agradecer o convite, você que é um cara que eu admiro, que a gente tem uma amizade aí já de um certo tempo, poder expressar o que eu venho fazendo e o que a gente vem fazendo de diferente, ou de novo, não diria diferente, né, na medicina regenerativa, é um prazer. Vamos lá, vamos começar então, o carro-chefe aí da medicina física, né, da medicina regenerativa não invasiva, né, que é a terapia de onda de choque. Explica para o pessoal de casa aí qual que é o processo físico e como funciona esses impactos aí que a gente vê e que tem muito estudo publicado, enfim, já é bem conhecido da maioria da gente. Antes de mais nada, né, Gabriel, o que a gente tem que ter de conceito, medicina regenerativa, ela engloba 1 milhão de possibilidades, terapias biológicas, injetáveis não biológicas, terapias físicas, que é o que a gente vai discutir aqui. Então, sim, a terapia física é um braço de dentro da medicina regenerativa. Das terapias físicas, tem uma gama de possibilidades, a maioria delas envolvendo aparelhos, né, utilização de eletrônicos, e dos eletrônicos, hoje a gente vai discutir de 3 famílias. A terapia de ondas de choque, laser terapia e o campo eletromagnético. Perfeito. Quando você falou de ondas de choque, talvez a anciã da medicina física, que já funciona há um certo tempo, e é a modinha do momento porque ela traz resultado desde quando surgiu no mercado. A terapia de ondas de choque nada mais é de um conceito básico que você gera um microtrauma no tecido e o tecido responde. Ou seja, você causa uma agressão ao corpo, é isso? Exato, basicamente? É uma agressão controlada. Uma inflamação controlada. Uma agressão controlada para ter uma resposta controlada. Então é nesse momento que entra os cuidados, a inteligência, o raciocínio clínico, para que você não erre o momento de fazer, não erre a dose do que fazer e utilize o aparelho correto, vamos dizer assim, né? Certo, então basicamente é uma pistola, né? E dentro dessa pistola você tem um projétil balístico ali que emite pulsos, é isso? Perfeito. Explica pro pessoal que tá Ondas de choque talvez seja o nome errado para o aparelho. Pois é. Porque não é um choque elétrico, e sim um choque sonoro, né? Então, existem 2 tipos de aparelhos, né? O radial e o focal. O radial, por exemplo, você tem um movimento balístico, onde esse pistão entra em contato com a ponteira e a ponteira emite um som. Uma velocidade de som. Perfeito. Essa velocidade do impacto, som, né? Um impacto. Tá. E essa velocidade do impacto, ela gera vibrações, traumas. Assim como um avião, quando sai a jato, ele pode quebrar vidros. Sim. Né? E esse impacto gera uma lesão do tecido. Ultrapassa a pele, sem perfuração, e depois que ultrapassa a pele, os tecidos mais profundos geram uma lesão, algum grau de lesão. E ali sim acontece uma cascata biológica, certo? Certo. E o focal? O focal ele já funciona através de outro tipo de onda, uma onda piezoelétrica. Então é uma onda que gera uma irradiação no tecido e ele converge dentro de um ponto de profundidade. Tá? É uma outra teoria dentro das ondas de choque. Você falou do choque, né? É engraçado porque quando a gente vai indicar terapias para o choque, né, o toque, os pacientes costumam confundir com o TENS, né, que é o choquinho da fisioterapia. Então, de fato, se tivesse tido outro nome, talvez ficasse mais claro. Eu acho que esse assemelho com o TENS, né, talvez poderia gerar mais até no campo magnético. Sim. O TENS, você coloca um transdutor que ele estimula a pele e a pele estimula o tecido de baixo. É o choque mesmo, choque elétrico. Né? Agora, o choque a gente está falando em impacto, Exato, né? E aqui a onda de choque é um choque de impacto. Sim. O nome é errado. Teria que ser uma terapia de ondas acústicas, por exemplo. Né? Seria o nome perfeito. E em relação a ondas de choque, né? Você falou a definição pra gente e tal. Você costuma, na hora da intervenção ali, conversar com o paciente o local da dor,
a dor que o paciente refere para você durante o procedimento é válido, não é? Como que você costuma lidar com isso? Porque dói, né? Depende do... Exato. Ele é um aparelho que, teoricamente, ele é dose dependente, energia dependente, profundidade dependente. Se você não criar raciocínio em cima desses 3 conceitos, você erra o tratamento, né? E quase que sempre, não sempre, está relacionado a gerar um pouco de incômodo do paciente, né? Sim. Esse incômodo ele pode ser expressivo ou ele pode ser tolerável. Você precisa saber o momento de quando agir num incômodo maior e no momento num incômodo menor. Normalmente, numa doença, você inicia tentando tirar a sensibilidade, e aí você vai utilizar alguns parâmetros para esse paciente sentir menos dor no tecido e talvez no segundo momento você buscar a regeneração do tecido. Entendi. Então, por isso que a gente nunca fala em uma sessão só. Uma sessão talvez seja até insuficiente para qualquer tratamento, né? Perfeito. Excelente definição. Acho que todo mundo conseguiu entender direitinho. Vamos pular agora para... Depois a gente vai falar das afecções do pé e tornozelo especificamente. Magnetoterapia. O que é essa... Essa é uma novidade, não é? Na ortopedia confesso para mim não na fisioterapia, tá? Sim, confesso na para mim fisioterapia existe novo. a magnetoterapia. Ele é um aparelho com menos energia. Normalmente ele se assemelha a um círculo que você põe o membro dentro. E dentro desse círculo ele gera um campo magnético lá dentro que vai gerar alterações teciduais. Na ortopedia, começou-se a se criar aparelhos mais evoluídos com uma potência maior que nós calculamos em Tesla, né? Então, hoje, os aparelhos mais evoluídos que os médicos vêm usando, também os fisioterapeutas, são aparelhos com alta intensidade de campo magnético que gera uma irritação dentro do tecido e das células do tecido. Então, um conceito básico, as pessoas se assemelham ao TENS. O TENS, você gera um choque elétrico através da pele. Certo. A magnetoterapia, você gera uma alteração elétrica, campo eletromagnético, dentro do tecido, mais profundo, não isso. Utilizando a pele como transporte. Como transporte. Né? E eu lembro que tem aparelhos magnéticos, de magneto que eram círculos. Isso. E hoje você tem pás, né? Exato. Existe alguma diferença ou não? É mais uma questão de adaptação, não sei. É questão de adaptação, mas existe. O campo eletromagnético com o círculo, eles têm pás que eles se comunicam e fazem um campo lá dentro do círculo. A pá não. A pá emite um campo unidirecional que dissepa pelo tecido, não tem onde parar. No círculo ele fica bloqueado no campo magnético dele, né? Então é melhor o círculo? Não. O círculo normalmente a energia é bem menor, né? São aparelhos mais simples, existem pequenas pás de fisioterapia que são super baixo energia. E a intervenção da magneto causa dor, igual a onda de choque, ou causa alívio? Ou não tem paciente... Sim, ele não causa dor. Não causa dor. Não causa dor. Porque o TENS, se você colocar inclusive, um erro técnico é você tentar elevar a energia do aparelho até que o paciente possa sentir dor ou sentir uma vibração tremenda. Fica dependente do sentimento do paciente. O campo eletromagnético ele é um tratamento silencioso. Então você vai colocar lá, ele vai causar um efeito de canais iônicos dentro da célula e isso vai gerar uma resposta biológica. Entendi. Então você não tem que sentir nem dor, nem vibração. O que ele faz é gerar uma confusão celular, libera citocinas, toda aquela cascata que a gente conhece de inflamação e modulação do tecido, né? Perfeito. Para essa introdução inicial aqui do nosso episódio, a laser terapia. Existe laser terapia de baixa e alta intensidade. Explica para o pessoal aí que está nos escutando qual que é a diferença, voltar para a ortopedia. Muito legal. Bom, laser terapia é o estudo da luz que, cara, 50, 60 anos já de estudo sobre isso, tipos de luz, cor de luz, tamanho de profundidade, energia da luz, quantidade em joules em cada ponto. Então tem tudo isso a ser discutido que a gente passaria aqui um dia discutindo. Dividindo em 2 grandes grupos, o de baixa intensidade, que é o que todo mundo conhece da fisioterapia, e o de alta intensidade, que hoje ele está levemente restrito ao uso médico, né? O de baixa intensidade são para tecidos mais superficiais, então eles não aprofundam a sua energia para baixo do tecido, vai aprofundar ali de 2 a 3 centímetros no máximo, e o de alta intensidade pode aprofundar até 30 a 40 centímetros. Ele então é um laser mais potente, com mais entrega de energia num ponto isolado e com mais profundidade. Mas ambos são extremamente eficientes, tá? Não existe o de alta intensidade, ele é mais potente. Ele só tem que ser usado em indicações específicas
em doenças clínicas específicas de acordo com a sua estratégia. E tem risco de queimar a pele? Tem. O laser de alta intensidade, uma das características dele é, além de profundidade, além de mais entrega de joules, ele também esquenta. Então, a terapia de esquentar do laser de alta intensidade é você gerar uma alteração da célula por ação térmica. Não é que ele vai esquentar e isso vai desinflamar ou inflamar um pouquinho. A ação térmica é mais uma das características do laser de alta, que ele vai alterar o tecido celular, mitocondrial, pela temperatura, além da ação da luz, né? E aí a dor é um parâmetro para você evitar lesões térmicas, assim, queimaduras? Perfeito. O laser de alta intensidade você coloca, o paciente começa a esquentar, ele já relata para você, doutor, tá queimando ou tá esquentando. Você só vai trocar o ponto, então não então é uma questão de você ir mudando os pontos para poder ter... O laser de baixa você pode ficar num ponto contínuo, tem problema. 2, 3 minutos, que é o que os fisioterapeutas fazem. O laser de alta exige de você uma varredura. Você não pode ficar num ponto só. Então, quando a gente calcula a diferença dos dois, é que o laser de alta ele é calculado por área, porque você faz uma varredura, e o laser de baixo ele é calculado por ponto. Então, entrega de joules por ponto, entrega de joules por área. Não sei se deu para entender. Né? Sim, claro. Bom, já temos a definição aqui, onda de choque, magneto e laser. Boa. Eu queria que você fazer um brainstorm aí, né? Quais afecções... Depois a gente pode discutir protocolo, tudo, mas eu queria, assim, que você explicasse biologicamente na sua cabeça, quando você escolhe onda de choque, laser, magneto, como você combina os dois, enfim, numa abordagem ao paciente. Cara, isso é muito importante, porque, assim, o que eu vejo hoje vindo do Instagram e vindo de outros médicos, inúmeros profissionais utilizando esses aparelhos, assim, a livre demanda, jogando dentro do mercado, vendendo e tudo mais. E é muito difícil de você fazer um raciocínio clínico. Então você tem que ter hoje uma estratégia diante desses aparelhos. Existem aparelhos que funcionam na fase aguda, existem aparelhos que funcionam na fase subaguda, na fase subcrônica e na fase crônica. Se você não criar um raciocínio diante disso, você vai jogando os aparelhos e você de repente está causando uma piora do tecido. O tecido está ficando mais sem estratégia de cicatrização. Né? Então, voltando à sua pergunta, você tem alguma estratégia ou você combina aparelhos? Eu primeiro levo 3 conceitos de pilares de uma regeneração de tecido. Ele precisa de retirada de carga, retirada do peso do tecido, movimentação e carga controlada, que seria uma fisioterapia, e alteração biológica. Aqui a gente vai agir, então, na alteração biológica. Sem uma fisioterapia, sem um movimento, sem o tecido estimular, não adianta. Então são pilares são terapias complementares. São terapias complementares. Certo. Na terapia biológica, você precisa entender a fase do tratamento e o tipo de aparelho que você vai usar em cada fase, certo? Então, assim, fase aguda, um resumo geral, né? Fase aguda, você quer diminuir a inflamação, você quer aumentar a inflamação, você quer controlar a inflamação. O corpo já está inflamado, ele já está tendo uma resposta de cascata inflamatória. Então, o que você quer fazer é melhorar a dor, melhorar o conforto, diminuir o edema. Talvez o laser seja o mais indicado. Numa fase subaguda, que você precisa ajustar a inflamação, estimular algumas células a produzir algumas citocinas, aí pode entrar uma onda de choque, pode entrar uma magnetoterapia. O laser já começa a ter auxílio na mitocôndria, mas já não tem tanta eficácia. E na fase crônica, o carro-chefe para mim é onda de choque. Onda de choque mais crônica. Perfeito. Vamos então... Vamos tentar deixar mais prático a nossa conversa. Vamos trazer casos clínicos aí. Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, uma tendinopatia insercional do Aquiles, que é das mais frequentes no consultório, né? Cada vez mais, não sei você, né? Pois impressionante. Né? Você acaba usando... o que te faz usar um ou outro? Você faz uma ação de onda de choque e laser, ou laser primeiro, onda de choque? Legal. Como que você costuma fazer? Então, e qual é o seu protocolo? A gente tem lá o desenho de alguns protocolos. Tá. Então, são bem detalhados, então eu vou tentar fazer um negócio mais resumido e simples. A entesopatia, ela está cronificada, o cara está estabilizado, sem dor, ou ele está com dor moderada, ou ele está com aquela dor de hipersensibilização. Sim. Que não consegue pôr um calçado. Você relou no tendão... Isso faz diferença para você. Faz diferença para eu decidir o começo do tratamento. Se o cara falar, teu dor há 1 ano, mas dói mais ou menos, já tá doendo tanto. Já é um crônico. Você vê que na imagem já tem calcificação já sem movimento e tudo mais, né? Agora, se o cara não consegue encostar a mão... Que é comum, né? Vem com aquela bursite inflamatória e tudo mais.
a gente precisa primeiro enxugar essa inflamação e essa hipersensibilização. Se você colocar a onda de choque ali, o cara nunca mais vai vir no seu consultório. Vai te matar. Vai te matar. Então, nesse momento, eu inicio o protocolo com tratamento de laser. Laser terapia. Diminui a sensibilidade, laser terapia. Tá menos sensível? Ondas de choque com diminuição de sensibilidade, que daí tem aquele parâmetro que a gente usa. Pulsos mais rápidos. Uma com frequência mais alta e um bar menor. E um bar menor, menos energia, exato. Para tirar a sensibilização. Você vê que você não está tratando a doença, mas você está dessensibilizando a pele. E nesse momento, o transdutor de ondas de choque faz diferença? Um transdutor com área maior ou com área menor? Não faz diferença. Para você não tem diferença? Não vejo diferença. Na verdade, assim, eu vejo que o tamanho do transdutor está relacionado à acomodação do tecido. Você vai colocar um transdutor gigante num dedo, não faz lógica, entendeu? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que o tamanho do transdutor está mais relacionado... Lembrando que o radial, por exemplo, a onda... tô falando do radial. Ela dissepa, exato. Então, se você colocar um transdutor gigante, ela vai dissepar mais ainda. Então, nesse caso, se você for pegar um ponto isolado, quanto menor o transdutor, talvez mais focal no ponto que você vai ter. Né? Perfeito. Então, voltando ao nosso raciocínio, basicamente, tiraria a sensibilidade com laser, ondas de choque. No momento que o paciente já está mais tolerado, em 2, 3 dias volta, faz a primeira sessão de ondas de choque com uma intensidade maior, com um pulso mais devagar para gerar a remodelação do tecido. E o campo magnético ele tem algumas ações, principalmente a nível nervoso. Então ele tira a hipersensibilização, o cara está com algum grau de SUDEC ou hipersensibilização na região, ele ajuda muito. Você costuma fazer, por exemplo, vamos supor que esse paciente tem uma hipersensibilidade, uma fase inflamatória aguda. Você faria então laser terapia e você já faz na sequência magnético na mesma sessão? Podemos fazer. E depois você pensa numa onda de choque, é isso? Exato. Elas se complementam, o laser com o campo magnético. E qual o tempo de duração, mais ou menos, de uma sessão de laser terapia e de magnético? Tá, então o laser dura de 4 a 7 minutos, cara. É muito tranquilo, é rápido, né? Então é um tratamento rápido, o paciente faz ali e o campo magnético já dura ali 15 minutos, 20 minutos. Estamos falando uma terapia de uns 30, 40 minutos. De 30 minutos, né? E aí, na onda de choque, você... quantos pulsos você faz? Quantos choques você faz? Perfeito. Se a gente está buscando tecidos mais profundos e regeneração, você vai fazer pulsos mais lentos, que daí você vai dar, vamos dizer assim, pancadas maiores, impulsos mais devagares, então vai demorar ali de 10 a 15 minutos um tratamento. Quando você está fazendo retirada de sensibilidade, você vai fazer pulsos rápidos, então a tendência é durar bem menos, a gente fala em 4, 5 minutos. Né? E número total de choques, então? Não, o número total de disparos, vamos dizer assim. Isso. O disparos, o conceito geral é de 2 a 4 mil disparos que você faz, né? Certo, por região, né? Por região. Perfeito. Então a gente falou de uma entesopatia, né? Tendinopatia insercional. Fasciopatias, fascite plantar, que é o carro-chefe nosso. O raciocínio é similar? Similar. Agora, a profundidade é diferente, né? Profundidade é diferente e o tecido é diferente, tá? A entesopatia, a gente fala de uma inserção onde está tendo calcificação, é um tecido mais endurecido, e a fáscia ela é um tecido rígido, porém fibroelástico. Sim. Né? Ela é um tecido de partes moles. Ali a gente está falando de um tecido com transição óssea. Então a energia é diferente, talvez a onda de choque que você tenha que usar talvez seja diferente. Né? Buscar numa onda de choque focal, que é muito mais potente do que a radial para tecido profundo. Então existe essa inteligência na hora de você fazer. Fasciopatia, eu vejo cada vez mais que a onda de choque ela é excelente, mas isolada ela não resolve as doenças faciais, cara. Você precisa associar com toda a parte biomecânica. Sim. Se você não andar com um fisioterapeuta embaixo do braço com o seu tratamento de onda de choque, você vai ter mau resultado, né? E fora a questão também, que eu acho que você introduziu muito bem, a parte de janela de oportunidade aí, de você ter controle do peso, a questão, você costuma lidar como isso? Só uma difícil, perguntinha. Você caminha para um nutricionista para fazer o preparo do solo, tão famoso preparo do solo. Você concorda com esse tipo de conceito? Na verdade, talvez seja mais importante do que as ondas de choque, né? Eu costumo brincar para o paciente, eu te indico aqui a onda de choque, mas se você não quiser fazer e falar, doutor, me dá um tratamento sem isso, perca peso, alongue, se movimente esse tecido, que talvez só isso, fazendo isso direitinho você resolve. Que as pessoas buscam muitas vezes o caminho mais fácil, né? Mais prática, mais rápida, né? E aí vem, às vezes, na onda de choque, o milagre final, né? Milagre final e curto e resolutivo. Né? Boa. Pra gente ainda manter esse assunto aí de fasciopatias, né? A onda de choque, ela costuma doer muito. Você recomenda o paciente tomar algum analgésico antes? Você vai até o limite da dor? Como funciona a sessão com você? Perfeito. O analgésico talvez não haja
com grande intensidade, mas uma pergunta que seria legal era se perguntar por que você não faz uma anestesia para fazer onda de choque para não sentir dor? Bloqueio do tibial para Né? uma fasciopatia. Uma fasciopatia, porque o ponto doloroso do paciente te organiza a sua estratégia. Então, quando você bloqueia a dor do paciente, você não tem parâmetro se ele está hipersensível, se ele precisa de mais dessensibilização, se ele precisa de mais ação mecanotransdutora de trauma do tecido. Então, por isso que a gente não costuma fazer anestesia para fazer onda de choque. O parâmetro da dor do paciente é o parâmetro da estratégia. Então, a gente tem que tomar cuidado. Talvez analgésico bloqueie menos a dor, mas eu não costumo, tá? Eu não utilizo dessa... E no dia da sessão, você recomenda o paciente ficar em repouso depois, ou ele pode fazer alguma atividade, ou é melhor esperar um pouquinho esfriar? Processo inflamatório. Porque a onda de choque, ela gera uma inflamação controlada, né? Nossa, essa pergunta é a pergunta clássica dos pacientes e é um conceito muito importante. Você está fazendo uma inflamação controlada. Sim. Se você mandar o cara correr no mesmo dia, ele vai inflamar aquele tecido e você vai fazer um over-inflamatório muito grande, cara. Ele vai te ligar no dia seguinte. Ele vai ligar e falar, doutor, tá doendo muito e essa cascata inflamatória exuberante pode gerar mais lesão tecidual, você pode piorar a doença do paciente. Então, assim, um conceito que eu não abro mão é realmente de fazer repouso. Um dia e no dia seguinte, cara, no mínimo. E no terceiro dia também não fazer a maratona. Você está liberado para ir numa academia, para fazer um tecido com um exercício controlado, né? Você costuma fazer uma vez por semana no choque? Tá, isso daí é um conceito porque tem gráficos que mostram que quando você busca dessensibilização, ele tem ação até o 5º dia. Então você vai fazer uma vez por semana. E é aquela pressão baixa e frequência alta. Perfeito. A ativação da substância P. Isso aí entra em um conceito. 5 dias, tá? Então, fez lá o bloqueio de sensibilidade, em 5 dias ele começa a retornar a ação dolorosa, né? Então, uma vez por semana. Deu 5 dias ali, volta no 7º dia, onda de choque de novo. Então, eu tô tentando tirar a sensibilidade semanal. Tô tentando gerar trauma, aí já é a cascata de inflamação que a gente estuda desde o primeiro ano de faculdade. Fase aguda dura de 7 a 14 dias. Então, quando você gerou um trauma, você gerou uma cascata inflamatória, então você vai fazer de novo depois de 14 dias. Então eu costumo fazer uma semana sim, uma não, quando eu estou querendo machucar o tecido. Quando eu estou querendo só desensibilizar, uma vez por semana. Deu para entender? Tá, perfeito. Vamos agora para outro assunto. Pensando também em magneto, laser e onda de choque, que são as síndromes miofaciais. Perfeito. Você tem costume de usar, indicar? Como que você trata essas síndromes miofaciais? Cada vez mais quando a gente começa a lidar com atletas, as síndromes miofaciais ou pacientes tensionados, elas são dores que você pode errar facilmente o diagnóstico, né? Então, para tirar a sensibilidade miofacial, para mim, a combinação de onda de choque e laser é sensacional. O laser é silencioso, mas ele age no tenócito, no tecido muscular, liberando um ATP de oxigênio. Então, a célula começa a melhorar. Que é o ponto gatilho, né? Você vai no ponto gatilho com o laser. O laser. E aí, assim, a paciente às vezes não sente nada, porque é um laser. Claro. E ele age de uma maneira de organizar o tecido, é assustador, né? E aí você tem a onda de choque, que nada mais é do que um microtrauma para liberar a estrutura muscular, ou miofacial, que é uma estratégia excelente também. Sim. Você tem preocupação em fazer na região da coluna por causa do pulmão, onda de choque? Teve alguma... Já ouviu alguma coisa sobre isso? Também não existe, assim, grandes contraindicações. O que o livro não se expõe é em fazer em arcos costais do lado esquerdo a nível cardíaco, né? Acho que não é uma boa ideia. Assim, mas não tem uma contraindicação disso, tá? As contraindicações clássicas de onda de choque, que são pacientes que tomam anticoagulantes, né? Porque são de hematoma, tudo. E também é uma marca-passo, né? O anticoagulante é uma contraindicação relativa. E a contraindicação absoluta é o uso de marca-passo ou de algum implante eletrônico, tipo bomba de morfina ou qualquer outro. Coclear, né? Coclear e tudo mais. E gestante. Então, gestante também não tem nenhum trabalho que comprove segurança. Boa, lembrei agora de uma outra contraindicação relativa, que é a fise aberta. Faz sentido não fazer em criança onda de choque? Eu prefiro não fazer. Eu também. Mas o que chega... Comenta-se isso, muito né? legal essa pergunta, porque chega muito para nós. Osteocondrite severa. Né? Então, a osteocondrite, ela é uma inflamação, para quem não sabe, né? Uma inflamação da cartilagem de crescimento no ápice do calcâneo. É muito comum. Está associado muito a encurtamento, um estirão rápido da criança.
E a onda de choque parece ser um excelente... É um lugar porque a gente Nossa, costuma parece fazer em que você adulto, né? Parece que você fala, putz, se eu colocar onda de choque nesse paciente, vai melhorar na hora. Pedindo onda de E você choque. fica inseguro realmente. Não é uma contraindicação absoluta fazer infise, mas A não tem... recomendação, A né? recomendação é que você não altere a biologia do crescimento, Do crescimento, da física. perfeito. E lesões musculares, o que você faz? Muito bom. Muito bom. Estiramento muscular, posterior da coxa. Agudo ou crônico? Essa é uma grande pergunta. Se é agudo, você tem todo um protocolo que hoje a fisioterapia envolve. Talvez o paciente não precise das nossas terapias físicas, mas se você quiser agregar, que é o que se faz em grandes clubes hoje da Série A do Brasileirão, NBA e tudo mais, eles já associam de cara agudo tratamento com laser, ondas de choque e a estimulação da musculatura com campo magnético. Aí você usar o campo magnético como estímulo de contração muscular sem efetuar um exercício. Né? O onda de choque seria aquela de dessensibilização ou a mais forte? Na fase inflamatória, dessensibilização. Na fase de ajuda de cicatrização, segue o mesmo raciocínio. Mesmo focal ou radial? Para tecido muscular. Você tem dinheiro infinito, Marum. Pode escolher o que você quiser. Quem sabe que a radial é bem mais barata que a focal. Para tecido muscular, fáscia, tendão, a radial vai muito bem. A não ser que seja um tecido muito profundo. Aí a radial talvez de CEP não chegue na... Um posterior da coxa, por exemplo, você faria o focal. Agora uma tendinite insercional, radial vai super bem. Tranquilo. Então acho que a questão mais aí é profundidade. Profundidade, capacidade da energia de chegar lá na profundidade. Pegando esse gancho aí de radial e focal, né? A gente tem muito edema ósseo nas afecções do pé e tornozelo e a pseudartrose, né? O retardo de consolidação. Como que você costuma abordar... Primeiro vamos falar do edema ósseo, depois da pseudartrose ou retardo de consolidação. Focal, radial, qual protocolo? Vamos usar onda de choque aí que chega muito para nós, né? Tem muito estudo, né? Muito. Mostrando Na verdade, redução de edema ósseo. Começou os estudos com onda de choque na ortopedia, começou-se para osso. Porque antes do osso veio aquele negócio de quebra de calcificação renal. Foi né? Foi feito para isso, né? Onde surgiu a onda cálculo de choque. Renal, né? Falou, pô, então quebra cálculo renal de cálcio, pode quebrar cálcio do osso, ou pode estimular o cálcio do osso. Então começou a falar em onda de choque na ortopedia para osso, né? E depois foi transferindo para tecidos de partes moles. Para osso, o tecido ele exige mais energia, exige às vezes mais profundidade de bar. Eu acho que é isoladamente hoje o aparelho focal. Você pode até ter algum grau de possibilidade para aparelho radial, mas eu percebo que talvez você não entregue o que você talvez prometa para o seu paciente. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Isso tanto para edema ósseo e osso. Osso em geral. Por estresse. Retardo de consolidação. Edema ósseo, retardo de consolidação, pseudartrose, né? Eu acho que você precisaria do focal, realmente. Do focal. E como funciona essa sessão de focal? Assim, é parecido com a radial? Ou você muda um pouco? Não, é parecido. Você consegue atingir um tecido mais profundo, então a energia do aparelho já é maior por si só. Ele entrega mais bar, mais hertz por frequência, e você consegue direcionar o ponto. Então, lembrando que o radial, a energia dissipa, e o focal, a energia converge. Então, você consegue calcular mais ou menos aonde está o ponto da edema ósseo e infundir a focal. Você acha que para edema ósseo, pseudartrose e retardo de consolidação tem alguma vantagem magneto ou laser? Tem. Aí entra o magneto, cara. Magnetoterapia, ele é uma energia de indução de tecidos profundos. Então, lembrando, o TENS faz o choquinho da fisioterapia, faz na pele. A magnetoterapia atravessa a pele e atinge tecidos profundos como o osso. Tá? Então lá eles vão abrir canais iônicos, principalmente de sódio e potássio do osteoclasto, e ele hoje tem trabalhos magníficos para pseudartrose e consolidação de edema ósseo. Você associaria os dois? É uma das coisas que eu mais gosto de usar a magnetoterapia. E você associa os dois? O quê? Onda de choque e magneto? Sim, se eu tiver as duas opções, com certeza. Uhum. Em sessões separadas ou pode ser na sequência um do outro? Faz diferença? É uma pergunta que eu me pergunto todos os dias, né? Não, eu tô perguntando, pessoal, assim, não tem trabalho tão específico. A gente precisa ouvir a questão prática, na sua experiência, né? Não tem um estudo que fala, não, você tem que dar um intervalo de... Não tem nessa hora receita de bolo. Nessa hora eu tento entrar na receita do paciente, porque falar para ele, ó, você vem amanhã fazer onda de choque, depois de amanhã... campo magnético, e depois você, pô, doutor, tem como fazer dos dois o cara não trabalha, o cara vai uma ficar vez só, né? Exato, então eu acabo associando os dois, sim. E você, primeiro ondas de choque, depois magneto, porque magneto alivia um pouco a dor, talvez? Exato, A magneto, ela age diferente da onda de choque. A onda de choque vai machucar o tecido, que a gente já entende.
para gerar um bioestímulo tecidual e o osso tentar consolidar. A magneto, ela é como se ela chacoalhasse o tecido. É como se alguém chegasse lá dentro do tecido e falasse: bora trabalhar, pessoal, que vocês estão todo mundo parado aqui, né? Então, são ações diferentes, mas talvez um mecanismo combinado, né? Perfeito. Bom, falamos de fasciopatias, tendinopatias, edema ósseo, pseudartrose e retardo de consolidação. Tenho mais 2 assuntos para você, Marum. Bora. É um pouco polêmico esse, tá? Eu vou contar a história aqui, pessoal. Entorse agudo de tornozelo. Perfeito. Tá? Vou me massacrar aqui com o que eu vou falar, mas é uma experiência pessoal minha que eu quero compartilhar com vocês. Um amigo meu falou: ó, eu tenho feito um choque no entorse agudo. Eu falei: pô, mas entorse agudo vai bem com fisioterapia e reabilitação. Perfeito. Eu tenho a sensação que esses pacientes melhoram. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí começou a chegar entorse agudo pra mim. Eu comecei a fazer onda de choque e eu tenho a sensação que de fato acelera a reabilitação. Tá. De fato, um estudo obviamente controlado, randomizado, enfim, aquilo que a gente já sabe. Você costuma usar essas 3 terapias em lesões ligamentares? Eu não tô falando lesões cirúrgicas, sindesmose, enfim, mas para reabilitar, acelerar a recuperação, especialmente em atletas, por exemplo? Então, O que você pensa muito sobre legal. Eu acho que um conceito que eu pergunto para você é assim: esse entorse agudo, ele é o primeiro episódio? Ou é o segundo episódio? Ou é aquele ligamento crônico que o cara vem torcendo? Porque isso é um conceito legal. É um entorse isolado, o cara nunca torceu esse tornozelo, estourou o ligamento agora, eu pensaria em modular a inflamação, laser. É um entorse crônico agudizado, esse ligamento é doente, ele precisa de alguém para tentar se recuperar. Aí a onda de choque para mim entraria legal na parte aguda, né? Então eu não costumo fazer onda de choque para entorse agudo, eu costumo buscar melhorar a inflamação aguda, laser. Né? Certo. E depois talvez poderia pensar numa fase mais subaguda numa onda de choque. Mas esse é o conceito que eu levo. E um atleta que precisa voltar rápido, você usaria essas... Sim, eu não acho que a onda de choque ela é um tratamento para você trazer o atleta rápido. Né? Então, inclusive, a terapia de onda de choque, a gente fala em 1 mês e meio a 2 a terapia completa. Sim. Então, você não é um aparelho que a gente utiliza para retorno rápido. A gente usa para melhorar a qualidade do tecido. Né? Então a gente vê o Neymar lá, o vídeo viralizou dele fazendo onda de choque nos amigos e tal, e ele tá num pós-operatório ali de 1 mês quando ele faz o vídeo. E eu gostaria de perguntar para ele se ele tá fazendo desde o pós-operatório inicial ou se ele tá começando a fazer agora, né? Então esse é o conceito que eu levo. Onda de choque, ele é um tratamento para você fazer em mais cronificação, para melhorar a resposta do organismo de uma organização celular. E para casos agudos, eu gosto muito da terapia de luz. Então, por exemplo, um entorse agudo no atleta, você faria o Price e faria o laser e tudo mais, né? Magneto vai bem nesses casos ou você acha que não vai faz bem sentido? também. Vai bem. Eu acho que assim, o magneto está mais relacionado a tecidos profundos, né? Então, se você precisa atingir osso, precisa atingir um pouco mais de cartilagem, algo assim, eu uso a magnetoterapia. Beleza. Um outro assunto, acho que para a gente poder discutir e pensar, artrose. Seja joelho, quadril, tornozelo, hálux rígidos na metatarsofalange. Essas 3 terapias não invasivas. Vamos começar com o laser, que a gente começou falando do laser. Laser para artrose. O laser tem uma ação dele que é muito interessante, que é ganho de mobilidade, regressão de edema e qualidade de tecido. Então, eu não sei se você percebe, quando você faz o laser, você enxuga o processo um pouquinho de edema. Isso daí você começa a ganhar mobilidade. Para artrose, quando você ganha mobilidade, você ganha respiração do tecido, organização. Então o laser é legal para isso, para artrose. Além de melhorar a dor. Né? Ondas de choque. Para artrose não tem grandes evidências, mas você teria que buscar ondas de choque que atinjam tecidos cartilaginosos e ósseos. Né? A gente está falando de artrose. Então eu buscaria ter uma focal para trabalhar a artrose. E a magnetoterapia, ela age, vamos dizer assim, como uma qualidade de movimento da articulação, então eu uso menos para artrose, acho que é mais para controlar a dor mesmo. É mais para controle de dor. Controle de dor. E aí, a artrose em si, hoje em dia, a gente trata tentando buscar controle de dor. Sim, né? e obviamente aí vai ter as questões de terapias biológicas invasivas, né? Eu tô evitando falar disso. Exato, isso a gente já... Tô deixando para essa parte de terapia física, porque muito do que eu faço aqui eu associo com terapia biológica. Perfeito. Bom, o papo tá legal. Para encerrar, Marum, eu gostaria de que você falasse para quem tá nos ouvindo o futuro da terapia física e não invasiva, medicina regenerativa não invasiva. Se tem algum
produto que você já tá de olho, se tem alguma coisa fora que você viu, eu sei que você é um cara bem antenado aí. Mesmo que você não tenha usado, o que você tem ouvido aí, se tem alguma coisa nova para chegar? Certo, muito legal. Bom, nova para chegar tem muita coisa, né? Eu acho que a magnetoterapia, o campo eletromagnético é o que vem na modinha do momento, que acabou de chegar. E a evolução do campo magnético agora é a plataforma de campo magnético. Então você vai entrar, tem já na China lá vendendo, você vai entrar com o corpo inteiro dentro de um aparelho. Ô, louco. Vai sentar numa cadeira, a cadeira vai te emitir uma onda magnética, que já existe, né? Essa cadeira magnética, não sei se vocês já viram. É muito utilizado para assento pélvico e frouxidão pélvica. E você vai associar como se fosse placas, igual aquele macacão de eletroestimulação, mas aí magnético. Então você entra num campo magnético que vai projetar ali magnetoterapia de corpo todo. Isso daí é bem legal, acho que tá em breve para chegar aí. Tem algumas empresas trazendo no mercado já, querendo trazer para o mercado, né? E como você perguntou, acho que de aparelhagem, eu sou apaixonado por ondas de choque, porque para nós ortopedistas, chega quando o paciente não tá resolvendo um problema, né? E aí a onda de choque ela é magnífica. Quando você tem um problema agudo, muitas vezes você fazendo o tratamento convencional, tendo uma qualidade de fisioterapia boa, você resolve o problema do paciente, não é isso? Quando o paciente chega para nós, que doutor, não está resolvendo nada. Eu vim aqui porque você disse que resolve. Então já é um caso mais crônico. E, cara, onda de choque, eu não sei a sua experiência, mas para mim é uma porcentagem muito grande de bons resultados, assim, né? Eu particularmente sou um fã absoluto da terapia de ondas de choque. Eu gosto muito de conversar com o paciente, falar, ó, pode ser que vai doer, sessão não é fácil, dói, para depois melhorar, tem que esperar 1, 2, 3, 4 semanas, às vezes 6 semanas para ficar bem, né? Muitas vezes o tratamento é cirúrgico, mas o paciente não quer operar naquele momento, então assim... Ela entrou num espaço que não existia antigamente, né? Sem dúvida. Que é o espaço entre a fisioterapia sem resultado e a cirurgia que o cara talvez não queira fazer. Pô, doutor, mas tem alguma coisa para me entregar aqui no meio? Tem uma coisa muito legal. Eu costumo dizer, Marum, assim, que a nossa cabeça de ortopedista, né, e a grande maioria dos nossos ouvintes são ortopedistas, cirúrgico não é tchau, né? Cirúrgico é comigo, não é... Mas entre o cirúrgico e o não cirúrgico é o que a gente está conversando, cara, né? Você vem se abrindo uma janela de discussão infinita, né? Exatamente. E também com todos os aspectos da medicina regenerativa, preparo do solo, né? Que a gente consegue hoje... Eu lembro muito, assim, pacientes com artrose, você fala, ó, você tem que perder peso e fazer exercício físico. Falou, mas eu não consigo que dói. Então você vai lá, faz um bloqueio genicular, uma visco, uma onda de choque, uma laser, ele sai daquela fase de dor, ele consegue fazer uma hidro, consegue fazer uma dieta, e isso cria-se um círculo virtuoso aí de progresso, né? Sim. Então acho que a gente tem essa missão também de tirar dor, né? Nem que seja temporário, mas para criar essa janela de oportunidade. Você concorda com isso? Concordo. Acho que é o tratamento da dor para você poder devolver o movimento. Então, assim, se você querer que o cara se movimente com dor, ele não vai se movimentar. Nós não aceitaríamos movimentar com dor. Então a gente precisa achar algo que resolva a dor do paciente para ele poder ir para sua fisioterapia e para a sua eventual recuperação, né? É engraçado, assim, eu vejo muitos pacientes idosos com uma artrose no joelho que não tem dor, porque o paciente ele é magro, ele é fortalecido, ele tem uma vida, e para que vai fazer uma prótese nesse paciente, né? Exato. Ele nem quer também falar em prótese. Então acho que a gente tem essa função também de orientação, né? Posso aproveitar para fazer uma pergunta, que eu sei que você é o mestre do antepé? Metatarsalgia, você tem experiência em tratar com ondas de choque? Até síndromes dolorosas do antepé ali, neuroma ou metatarsalgia, ou você você é um cara que é muito cirurgião, eu sei, você já parte para a resolução cirúrgica? Olha, essa é uma excelente pergunta, Marum. Assim, na minha cabeça, quando a gente vai falar de neuroma de Morprom, você sabe que eu tenho alguns estudos publicados, né? Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é uma dor extremamente neuropática, né? O que é uma dor associada à metatarsalgia, que aí sim é uma alteração biomecânica. Antes de eu pensar em uma cirurgia para tratar uma metatarsalgia como um DMMO, por exemplo, percutâneo, eu gosto de uma palmilha com piloto retrocapital. Eu sou um cara que Perfeito. Eu me sinto assim, confessando aqui para vocês, eu gosto de ir para a cirurgia com a consciência tranquila. Que você já fez de tudo. Que eu fiz de tudo para não operar e o paciente tá comigo nessa. Eu acho que esse é um ponto.
Eu não faço onda de choque para metatarsalgia, porque eu não acredito na questão biomecânica. E eu acho que uma onda de choque para um nervo, eu não sei se é uma boa ideia. Eu nunca fiz. Não, concordo com Eu você. prefiro infiltração. Eu gosto de corticoide no nervo. O meu estudo eu comparei corticoide com ácido hialurônico, o corticoide foi infinitamente maior, apesar da complicação de hipocromia, né? Então eu penso. E eu não gosto muito da neurectomia. Eu já vi várias neurectomias que não deram certo. Sim, sim. Então eu falo pro paciente que hoje eu tendo, se eu tiver um paciente com uma dor neuropática, neuroma mesmo, sem metatarsalgia, eu faço infiltração. Obviamente toda a reabilitação, né? Mas eu não sei, talvez o laser para desinflamar, acho que é uma coisa nova, né, para pensar. Eu acho que alguma das metatarsalgias, além da função mecânica, está relacionada a pequenas bursas plantares ali metatarsais. Essas daí, o laser onda de choque resolve, cara. É sensacional. Também ajuda. E outra coisa que eu ia perguntar para você, que tá nesse grupo, lesão de placa plantar. Você já tratou com onda de choque? Nunca tratei. Tá, eu já tive bons resultados. De dor. De dor. O problema é às vezes a deformidade, né? Aí já é outra coisa. Aí é outra né? coisa. Aí né? já é lesões com elevação do Sim. dedo e tudo mais, são lesões mais graves realmente. Eu acho que eu levo para cirurgia realmente. Mas aquelas placas plantar aguda que o cara sente dor, cara, onda de choque ela vai muito bem, muito bem. Ela ajuda a Talvez desinflamar. não para resolver, né? Claro. Mas para desinflamar e o cara ficar sem dor e seguir a vida. Porque se você pegar nosso antepé de jogador de futebol, que a gente é jogador caro, né? Mais ou menos. Se você catar ali, vai ter uma lesãozinha de placa, você vai ver. Pois é. É por isso que eu não faço exame. Brincadeira, pessoal. Bom, Marum, conversa maravilhosa aí. Queria agradecer. Mas antes eu tenho uma pergunta para você pra gente encerrar. A gente tem muitos seguidores aí, muitos ouvintes da nova geração. A gente não é mais nova geração, tá? Não, dá pra Sinto ver, lhe né? informar, a gente é da intermediária agora. Então tem muita gente que tá abrindo seu consultório, tá terminando a residência, tem interesse. Se você pudesse recomendar uma primeira dica aí tudo que a gente falou de hoje. Um aparelho, vamos dizer assim. O que você recomendaria de início aí pros nossos recém-formados aí, essa nova geração que tá vindo? A onda de choque ela é 5 estrelas, né? Ela, por si só, ela é muito resolutiva. O laser seria uma ótima opção, simples, mais em conta para quem está começando, com grandes resultados, mas muitas vezes o laser isolado ele não resolve muita coisa. E a onda de choque isolada, às vezes, ela resolve muita coisa. E ela é um aparelho que você falou, como você falou, né? É encantador, né? Porque o cara já fez de tudo e de repente você entrega um negócio para ele que entregou um resultado e o cara te ama pro resto da vida dele, né? Então eu ficaria com ondas de choque. E entre ondas de choque, qual compraria? Para quem está começando, com certeza radial. Radial. Então fica aí, pessoal, dica do Dr. Rafael Marum, terapias por onda de choque radial para quem está começando, tá? Queria agradecer imensamente vocês que tiveram até o fim, ouviram nosso bate-papo aí leve, gostoso. Marum, brigadaço pela presença, acho que foi... Aprendi muito aqui com você e esperamos uma próxima aí de outros assuntos. Valeu. Obrigado.